Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 13. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Pai, eu te peço que onde essa mensagem chegar, quantos, ó Pai, tiverem a oportunidade de entrar em contato com essa mensagem, que o Senhor, ó Pai, a conduza aos corações, que o Senhor fale a cada vida, a cada coração, em um nome santo, glorioso e bendito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, o texto aqui conta um episódio em que um sacerdote já idoso, cuja esposa também idosa e além de idosa, estéril, aparece para esse sacerdote que estava cumprindo ali o seu turno, o seu ofício sacerdotal, oferecendo ali incenso no santuário do Senhor, no templo em Jerusalém. E um anjo aparece para ele e fala que Deus havia escolhido eles para que deles, mesmo na velhice, mesmo sendo Isabel estéril, eles teriam um filho. E esse filho receberia o nome de João. E ele seria cheio do Espírito Santo. Antes mesmo de nascer, ele já seria cheio do Espírito Santo. E ele iria à frente do Messias, anunciando e preparando o coração do povo para a chegada do Messias. Nós vamos estar falando um pouco mais disso, mas antes me permitam fazer um comentário breve, né? Eu estava vindo aqui para o templo, né, para gravar essa mensagem. Eu moro perto do templo, estava vindo a pé, e quando vinha, me ocorreu que hoje é sábado, 5 de dezembro de 2022, 5 de dezembro de 2022. E eu lembrei que há 30 anos atrás, no dia 5 de dezembro de 1922, eu estava sendo ordenado, estava sendo consagrado, melhor dizendo, ao ministério da palavra. Um ano antes, eu já tinha sido ordenado e um ano depois, ou seja, em 1991, eu tinha sido ordenado e em 1992 eu fui consagrado ao santo ministério da palavra de Deus. Então, hoje estou completando 30 anos de consagração e 31 anos de ordenação. Qual a diferença de ordenação e consagração? Em muitas denominações, esses termos são sinônimos. Mas na Convenção Batista Nacional, esse termo passou a ter distinção, porque antes as pessoas que pleiteavam, né, o cargo, o ministério, eles passavam ali pelo um teste, né, um exame teológico, passava também por um exame de sindicância, e sendo aprovado nesses dois exames, na sabatina teológica e também na sabatina de sindicância, esse candidato, então, ele era ordenado ao ministério. Só que exatamente naquele ano de 1991, a convenção aprovou que os novos ministros, né, eles não seriam já consagrados diretamente. Eles seriam ordenados ao ministério, teria todas as prerrogativas de pastor, exerceria todas as funções de pastor, mas eles ficariam num período probatório de 1 a 2 anos. E ao final desse período, tendo um parecer favorável do tutor desse ministro, ele então era consagrado. Então, eu já peguei essa nova lei, então eu passei pelo período probatório, então eu fui ordenado em 1991 e em 5 de dezembro de 1992 eu fui ordenado pela bondade, pela misericórdia do Senhor ao santo ministério da palavra de Deus, e sou grato a Deus pelo privilégio de já há 30 anos consagrado, proclamando a palavra do Senhor, levando a palavra de Deus
as pessoas a quem Deus tem me dado a oportunidade de fazê-lo. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, e só chego até aqui porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor me guardou, porque o Senhor me conduziu, porque o Senhor me trouxe até aqui. E peço ao Senhor que me dê graça agora de fazer mais uma ministração, de pregar mais uma mensagem com o auxílio do Teu Espírito Santo. Bom, meus irmãos, João é um dos personagens mais interessantes de toda a Bíblia, não é? Como nós falamos aqui, até o nascimento de João não foi um nascimento também muito comum, ou seja, o pai dele era um sacerdote, era um levita, sacerdote, ministrava no período do seu curso, no período que ele estava escalado, né, para exercer o seu ofício. Então, ali oferecendo o seu ofício, oferecendo o incensário ali diante do Senhor, fazendo orações em favor de si, em favor da nação, em favor do povo, um anjo aparece para ele e fala então que ele, que embora já idoso, né, que a sua esposa também idosa e além de idosa, estéril, que Deus daria para eles um filho. E João não, melhor, Zacarias, né, pergunta, mas como vai ser essas coisas, né? Puxa vida, não é fácil para uma pessoa idosa, cuja esposa é estéril e idosa também, acreditar que agora na velhice eles iam ter um filho. Ah, mas já tinha um caso de Abraão. Abraão também riu quando ele soube da situação. Sara riu ainda mais. Então, realmente é algo que não é normal, que não é natural. É algo que realmente é produzido pelo próprio Deus. E Deus escolheu, do mesmo jeito que Deus aprove a Deus fazer isso na vida de Abraão, na vida de Sara, aprove a Deus agora também, tantos anos depois, fazer isso na vida desse sacerdote chamado Zacarias e da sua esposa chamada Isabel. E o anjo falou: daqui a um ano vocês terão um filho. E porque Zacarias teve um pouco de dúvida ali, o anjo então ministra a Zacarias o silêncio. Olha, você só vai voltar a falar agora quando o menino nascer. E Zacarias termina ali então aquele trabalho, né, aquele ofício sacerdotal, e ele demorou o tempo mais do que o que se costumava demorar. E quando ele sai então para fora, os seus colegas sacerdotes perguntam, né, por que ele demorou tanto. E aí se cumpriu a palavra do anjo na vida de Zacarias. Ele já não conseguia verbalizar o que aconteceu, mas tentava ali com acenos, né, explicar que ele teve uma visão e tal, alguma coisa assim. E Zacarias então volta para a sua casa, junto da sua esposa Isabel, agora sem falar, mudo, né? Mas a sua esposa concebe, engravida então desse menino que Deus havia ministrado na vida de Zacarias, na vida de Isabel. E Isabel engravida, mas ela não sai contando para ninguém. De certa forma compreensível, né? Eu não sei se a Bíblia fala que ela é estéril, então provavelmente ela nem sequer tenha passado por situações de abortos espontâneos, né? Tem mulheres que engravidam no decorrer da vida várias vezes, mas nenhum bebê chega assim a formar, a crescer, a desenvolver no ventre. Chega um momento da gravidez que ocorre um aborto espontâneo, né? Não é aquele aborto provocado, mas um aborto espontâneo. Isso acontece com algumas pessoas. Mas pelo jeito Isabel não tinha passado por isso, ela simplesmente ela era estéril, ela não chegava a engravidar. Pelo jeito, pelo fato de ser estéril, em nenhum momento ela chegou a engravidar, a passar por abortos, ainda que espontâneos e tal, né? E ela não comenta com ninguém, ou seja, uma pessoa idosa, né? já velha ali. Eu não sei se Zacarias conseguiu comunicar para ela sobre a profecia, sobre a ministração, sobre o que Deus havia falado. Eu não sei se ele conseguiu transmitir a situação, uma vez que ele estava mudo. Eu não sei se ele conseguiu explicar para ela aquela situação. Mas o certo é que Lucas descreve que ela engravidou e ela não contou para ninguém. A barriga começou a crescer, os hormônios começaram a produzir e tal, o corpo começou a mudar, preparando ali para receber aquela criança, mas ela ocultou. Nesse período que Isabel estava grávida,
O anjo Gabriel vai também a uma cidadezinha, vai a uma cidade de Israel e fala ali com a garota, que ela era agraciada do Senhor, que Deus era com ela e que através dela, de uma forma milagrosa, sem contato com o homem, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, seria gerado nela um ente santo, que seria Jesus, o Salvador. E aquela menina, ela aceita aquele desafio, ela encara aquele desafio. Não era uma coisa fácil, meus irmãos. Uma mulher naquela época, se fosse acusada de adultério, ela seria apedrejada, ela poderia ser morta. Então não era uma situação fácil. Ela não tinha relacionamento com o seu esposo, com José, ainda porque, assim, embora ela já tinha sido dada como esposa para ele, mas eles ainda não tinham consumado o casamento. Não é? Ela já era esposa dele, mas o casamento ainda não tinha ocorrido, não tinha sido consumado. E aí, ela aparecendo grávida lá, seria uma situação complicada. Não é? Se eu não envolvi com ela, então ela teve um envolvimento com alguém, e ela poderia ser levada ali para ser apedrejada como adúltera. Mas, meus irmãos, Deus faz tudo certo, Deus faz tudo no seu devido lugar, Deus nunca erra nas suas escolhas, Deus nunca erra na sua maneira de agir, na sua maneira de proceder. A Bíblia comenta que José, quando ficou sabendo que Maria estava grávida, ele pensou em deixá-la, ou seja, mudar daquele lugar e ir para um outro cantão. Por quê? Porque se ela aparecesse grávida e ele não estava lá, ia ficar parecendo que ele teve acesso à sua esposa, que ele consumou o casamento e foi embora e abandonou. Então ela não seria apedrejada, ela não seria vista como adúltera, mas sim vista como uma mulher abandonada. Então Deus sabe todas as coisas. Só que aí Deus fala com José: não, você não precisa fazer nada disso não. Assume a sua mulher, ela não te traiu, o ente que está nela foi produzido pelo Espírito Santo, foi eu que fiz, é obra minha e tal. E José então crê no Senhor e recebe a sua esposa, e acompanha ali. Então, o mesmo anjo fala também para Maria que Isabel já estava grávida já de 6 meses e que Deus tinha abençoado Isabel, tinha curado o ventre dela, tirado dela a esterilidade, e ela, pelo poder de Deus, pela bondade de Deus, estava produzindo, então, estava gerando um filho que já era o 6º mês de gravidez. E como Maria era parente ali de Isabel, ela vai então para as regiões da Judéia e fica lá na casa de Isabel. Quando Maria chega e sauda Isabel, a criança, cumprindo a palavra do anjo falado pelo anjo a Zacarias, que o menino seria cheio do Espírito Santo antes do nascimento, o menino fica cheio do Espírito Santo ali, e cheio de alegria já no ventre, ele começa a se mexer e tal, e Isabel então entoa um cântico em louvor ao Senhor por aquele momento tão especial na vida dela. Bom, esse menino nasce, ele cresce, e ele começa depois de já adulto, a se manifestar a Israel. Acerca desse menino, irmãos, já existiam profecias no profeta Isaías, falando sobre a voz do que clama no deserto. O livro do profeta Malaquias também já profetizava acerca de João, de alguém que estaria endireitando os caminhos tortuosos, que estava preparando o caminho para a chegada do Messias, que estaria pavimentando o caminho para a chegada do Messias. E João, então, embora fosse um sacerdote, e aí eu quero dar um crédito nesse aspecto aí, tem uma pessoa que prega, chama Natália Leandro, se me falha a memória, e em uma das mensagens dela, eu gostei desse comentário que ela fez em relação a João. E ela fala que João, porque João era sacerdote, João era filho de um sacerdote, então João tinha toda a condição de exercer o seu sacerdócio no templo, vestia aquelas vestes
pomposas dos sacerdotes, colocar aquela tiara, né, que os sacerdotes colocavam sobre a cabeça, ter ali. Mas, embora João tivesse direito a esse lugar, aquele lugar, ao templo, um lugar belíssimo, de maneira que quando os discípulos, junto com Jesus, passam perto do templo, eles ficam ali, né, ressaltando a beleza do templo. Olha só que pedras, olha só que beleza, olha só que esplendor. Não é? O templo da época de Jesus, foi o templo construído por Herodes, segundo a história, era um negócio magnífico. Né? Várias partes ali de mármore, que de muito longe as pessoas conseguiam, já pelo brilho do mármore ali, refletindo a luz do sol, as pessoas já conseguiam visualizar aquele templo. Embora aquele lugar estivesse cheio realmente de muito esplendor, de muita beleza, de muito significado. Não é? João, quando nasceu, ao 8º dia, foi apresentado ao templo, foi circuncidado, cumpriu-se nele todo. Mas João, ele não dá sequência ao seu sacerdócio com ligação ao templo. É interessante isso. Ele não desenvolve o seu sacerdócio no templo. Mas, meus irmãos, João, ele começa então a exercer o seu sacerdócio no Jordão. Lembrando que o Jordão, quando o povo de Israel saía do Egito, né, e depois quando eles foram entrar na terra de Canaã, eles tiveram que atravessar o Jordão. E atravessar o Jordão quando o rio estava ali cheio pelas suas ribanceiras, lotado. Mas quando os sacerdotes entraram e pisaram o pé nas águas, as águas pararam qual muro. E o povo então começou a atravessar, entrando em direção à terra prometida. E ali, meus irmãos, no Jordão, do Jordão, Josué orienta aos filhos de Israel que tirem dali 12 pedras e estabelece aquelas pedras como um monumento para testemunhar para as gerações futuras daquilo que Deus havia feito, como Deus parou o rio que estava transbordando nas suas ribanceiras, seja no período da cheia, o rio estava transbordando, mas quando o povo de Deus precisou passar, Deus fez esse rio parar, como um muro, e o povo pôde passar ali. Bom, na sequência, logo depois que eles entram na Terra Prometida, eles encontram uma cidade grande, fortificada, que era Jericó. Mas o Jordão foi o lugar que João encontrou para desenvolver ali o seu ministério. E interessante, meus irmãos, que as pessoas começaram a sair da Judéia, da Galileia, de outras partes, mesmo os samaritanos, mesmo autoridades romanas, mesmo pessoas estrangeiras, as pessoas começaram a sair de vários pontos para ir até o deserto, onde no Jordão João pregava a palavra do Senhor. João dizia às pessoas para se arrepender, porque estava próximo o reino de Deus. E alguns, então, ao serem impactados por aquela mensagem de João, eles perguntavam: olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para eu alcançar o reino dos céus? Se a pessoa era soldado, Jesus fala: olha, contentai-vos com o vosso soldo, não se corrompa, não tire mais do que o que é devido, não extorca as pessoas, não seja um criminoso. Use a sua função de maneira justa, adequada, cumpra o seu papel. E assim. E aí vinham prostitutas, vinham cobradores de impostos, e nós o que faremos para entrar no reino dos céus? Olha, cobra tão somente o que é estipulado, porque era muito comum o cobrador de imposto, aproveitando a ignorância do povo, cobrar além do que era devido, e assim tirar do povo cada vez mais, de maneira que o povo ficava cada vez mais pobre, sofria mais, tinha mais dificuldade, enquanto que os cobradores cada vez ficavam mais ricos, porque além de cobrar o que era devido, cobravam também o que não era devido. A Bíblia fala que João, meus irmãos, ele se vestia de uma maneira muito rústica, ele vestia de peles de carneiro e alimentava de mel e gafanhotos. Certa ocasião, Jesus fala o seguinte: olha, o que vocês saíram a ver no deserto? Alguém vestido de maneira assim, muito elegante? Não, as pessoas que se vestem melhor aqui estão lá nos palácios,
seja no palácio secular, né, de Herodes, seja no palácio que era o templo do Senhor também, os sacerdotes e tal. As pessoas que se vestem muito bem estão nesses lugares, estão nos palácios. Que se saísse a ver no deserto? É um profeta? Eu vos digo, muito mais do que profeta. E Jesus fala que entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João. E isso, meus irmãos, vai de encontro, isso concorda com a palavra que o anjo disse para Zacarias. Ele será grande aos olhos do Senhor. Verso 15. Pois será grande aos olhos do Senhor. Inclusive, este é o tema dessa mensagem. Grande aos olhos do Senhor. Sabemos, irmãos, que para alguém ser grande aos olhos de Deus, isso é uma extrema bondade de Deus para conosco. Porque grande mesmo é Deus. E diante de Deus, nada é grande. Não é? Mas para comparar o que o homem considera grande e o que Deus considera grande, é que nós temos o nosso tema hoje, grande aos olhos do Senhor. Muitas vezes as pessoas consideram grandes aquelas pessoas mais afamadas, aquelas pessoas que têm mais posse, aquelas pessoas que têm mais recursos, aquelas pessoas que aparecem mais, mas nem sempre, não é assim às vezes aos olhos de Deus. Jesus conta, a Bíblia conta que em um certo momento Jesus estava no templo, e ali no templo as pessoas, chegou o momento de ofertarem, e eles colocavam verdadeiras fortunas ali no gasofilácio, pessoas ricas, pessoas de posse, pessoas de muita condição, e eles faziam contribuições vultosas ali. Mas Jesus, que estava observando, né, a contribuição de cada um, e aqui eu abro um parênteses para falar que Deus, Ele está sempre observando a contribuição que cada um de nós faz, não é? Certa ocasião, Deus envia um anjo para falar com Cornélio, que era um centurião romano, dizendo que as ofertas que ele fazia, que as doações que ele fazia, estavam em memória diante de Deus, bem como as suas orações também que ele fazia, estava em memória diante de Deus. Então Deus, Ele está atento a tudo aquilo que nós fazemos, bem como aquilo que nós também deixamos de fazer, né? Porque muitas vezes podemos fazer e às vezes podemos deixar de fazer. E às vezes o deixar de fazer é tão terrível, porque você está desperdiçando um momento que era para você estar fazendo alguma coisa, que era para você estar produzindo alguma coisa para Deus, na obra de Deus, e por ter feito uma escolha ruim, você deixou de fazer, você deixou de obrar, de cooperar na obra, de realizar algo na obra do Senhor. Então, a palavra do Senhor nos fala que as nossas ações, os nossos feitos, né, eles ficam na memória diante de Deus. Então Deus está de olho. E Jesus ali no templo, Jesus via as pessoas contribuírem, né, e via uma viúva, uma pobre viúva, que contribuiu. E Jesus fala, chama atenção então para os seus discípulos: vocês viram aquela viuvinha, aquela viúva muito pobre? Deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas aqui contribuíram verdadeiras fortunas. Pessoas ricas, pessoas que têm posses aqui e que são generosas e que são fiéis a Deus, contribuíram verdadeiras fortunas aqui hoje. Mas deixa eu falar um negócio com vocês. Essa viúva deu mais do que todos eles. E olha que aquela viúva tinha dado alguns centavos, mas aos olhos de Deus, a contribuição daquela viúva era maior. A oferta daquela viúva era grande diante de Deus. Talvez em relação ao tesoureiro fosse alguns centavos, mas aos olhos de Deus, a oferta daquela mulher era realmente grande, porque ela doava tudo o que ela possuía. Ela não estava doando do que sobrou, ela não estava doando o que não ia fazer falta para ela, mas ela doava tudo o quanto possuía, ela dava ao Senhor. E aí Jesus, então, conversando com os seus discípulos acerca de João, que saísse a ver no deserto, alguém que veste de forma luxuosa. Não, essas pessoas estão nos palácios, estão no templo, que saísse a ver um profeta. E eu vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem profetizou: voz do que clama no deserto,
preparai o caminho do Senhor. E a Bíblia fala, Jesus então fala para os seus discípulos, que entre os nascidos de mulher, até aquele tempo, até o ministério profético, que termina com João o Batista, ele foi o maior de todos os profetas, o maior de todos. Aí você pode pensar em Moisés, que fez um trabalho extraordinário, né? Você pode pensar em Elias, como foi usado por Deus na ousadia daquele homem para enfrentar os profetas de Baal, para profetizar contra reis, para desafiar reis, para desafiar poderosos. Você pode pensar em Eliseu, o outro profeta. Você pode pensar em pessoas que não foram profetas, mas que foram reis, como Davi, como Salomão, não é? Como Ezequias. Mas a Bíblia fala que entre os nascidos de mulher, João, até aquele dia, foi o maior de todos os personagens. E o que faz João ser maior do que Davi, maior do que Salomão, maior do que Elias, maior do que Moisés, maior do que... Porque a João coube o privilégio de apontar o Cordeiro de Deus. João foi aquela pessoa que teve da parte de Deus o privilégio de apontar para as pessoas: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Moisés fala sobre o Messias. Moisés fala: olha, Senhor, envia aquele que há de vir. Mas o maior de todos no ministério profético, na antiga aliança, é João. Mas aí, meus irmãos, Jesus pega e fala o seguinte: no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João. João foi maior do que todos. João destacou, porque João foi uma pessoa especial. João nasceu ali da velhice, de um casal, de uma mãe estéril e idosa, de um pai idoso, mas que pela promessa de Deus gera um filho. E fala que esse filho ia trazer alegria para os seus pais, e não só para os pais, mas ia trazer alegria também para a nação, porque ele ia profetizar, ele ia anunciar a vinda do Messias, e não só apenas anunciar a vinda do Messias, não apenas ser uma voz no deserto a proclamar, mas de apontar para as pessoas dos seus dias e na sua época: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, João prega ali com ousadia. João diz para o governador: olha, não é lícito você ficar com a esposa do seu irmão. E João assim denuncia o pecado na realeza, denuncia o pecado no segmento religioso, denuncia o pecado que estava do povo, mas anuncia a chegada de um novo tempo, de uma nova época. Ele estava pavimentando o caminho para a chegada do Messias. Coube a ele o privilégio de dizer para o mundo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João ali lá no deserto, as pessoas saíam para ter com ele, uma pessoa simples, uma pessoa que tinha direito, que tinha acesso ao templo, mas abriu mão do templo para estar no deserto, porque no deserto era o lugar que Deus queria que aquele homem estivesse. Irmãos, muitas pessoas se prendem a um ritualismo que às vezes o escraviza. E por causa do ritualismo, a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus, deixa de saber o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer fazer através de si, através de você. João, ele tinha direito ao templo, ele podia exercer o seu sacerdócio no templo, como seu pai exerceu, mas ele foi exercer o sacerdócio no Jordão, no deserto. E ali as pessoas saíam das cidades, saíam de perto do templo, saíam de perto dos religiosos daquela época, saíam perto das autoridades daquela época, para ir no deserto, ouvir a pregação daquele moço. E aquele moço falava da parte de Deus, ele falava com ousadia, ele denunciava o pecado. E quando as pessoas queriam se dissimular para passar pelo batismo, ele dizia: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E depois de produzir frutos dignos de arrependimento, depois você volta aqui que eu te batizo. Então, João foi essa pessoa, meus irmãos, simples aos olhos dos homens, desprezado aos olhos dos homens, mas grande aos olhos de Deus. Você, de repente, você é grande aos olhos das pessoas, mas você é grande aos olhos de Deus? Eu contei aqui que Jesus fala que a oferta daquela mulher foi maior do que a de todos.
Teve pessoas ali que contribuíam verdadeiras fortunas, verdadeiras riquezas, mas aos olhos de Deus, aquela mulher contribuiu mais. Então, meu irmão e minha irmã, essa mensagem é para despertar você, é para me despertar, é para despertar todos aqueles que ouvirem essa mensagem, a buscar de Deus a graça, de, ainda que sejamos considerados pequenos, ainda que não tenhamos muita força, que não tenhamos muita visibilidade, ainda que não tenhamos um alcance muito grande, mas que sejamos homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, que não tem medo de denunciar o pecado, que não tem medo de denunciar o pecado, seja nos governantes, seja nas autoridades religiosas, seja em alguém do povo, mas de apontar para as pessoas o caminho da salvação. O Cordeiro que João apontou lá no passado, ele continua sendo o mesmo, não é? Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar esperança, e cabe a mim, como servo de Deus, ainda que pequeno, ainda que sem relevância aos olhos das pessoas, dizer para as pessoas, dizer para o rico, dizer para o pobre, dizer para o pequeno, dizer para o negro, dizer para o homossexual, dizer para qualquer pessoa que a salvação de todo o mundo está em Cristo Jesus. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra do Senhor nos fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem os que creem no seu nome. Então, meu irmão e minha irmã, grande é aquele que proclama que Jesus é o Salvador, que em Jesus há esperança para o perdido, que em Jesus aquele que está caído pode ser levantado, que em Jesus o fraco é fortalecido, que em Jesus aquele que não tem direito, que não consegue alcançar a salvação, que em Cristo Jesus ele alcança a salvação, porque na cruz do Calvário ali, Jesus cravou o escrito de dívida que era contra mim, que era contra a humanidade. Pelas pisaduras de Jesus, nós somos salvos. E então, por meio de Cristo Jesus, todo aquele que se chegar a Ele com um coração sincero, aberto e verdadeiro, Ele o acolhe e o recebe como filho e como filha. Então, meu irmão e minha irmã, seja pequeno aos olhos dos homens, seja pequeno aos olhos das pessoas, seja pequeno aos seus próprios olhos, mas seja grande aos olhos de Deus, como alguém que proclama que em Cristo Jesus tem solução para o perdido, que em Cristo Jesus tem esperança para aquele que estava pensando em tirar a sua própria vida, que Cristo pode mudar a sua história, Cristo pode tirar a angústia do seu coração, Cristo pode tirar o tumulto da sua alma, Ele pode gerar em você quietude, Ele pode gerar em você esperança, Ele pode gerar em você paz, Ele pode gerar em você salvação, Ele pode gerar em você reconciliação com Deus, de maneira que você tendo paz com Deus, você tenha paz onde você passar, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua família, e onde você passar, porque você está em Cristo. Mas por quê? Porque alguém que era pequeno aos olhos dos homens, mas grande aos olhos de Deus, falou para você: Cristo é a solução para a sua vida. Cristo é a solução para você. Então, meu irmão, sejamos todos pequenos, mas grandes em anunciar que em Cristo Jesus há a salvação, a esperança, a paz, a reconciliação. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com Deus e até a próxima.